Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quinta-feira, dia 16 de julho de 2020. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 12, versículo 46 ao 50. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é usado por muitas pessoas que querem desmerecer a história, a imagem de Nossa Senhora, a imagem de Maria, mãe de Jesus, a imagem da mãe de Deus. Porque, pelo que se coloca no Evangelho, Jesus desprezou a sua mãe, porque não quis recebê-lo e coloca os discípulos como irmãos e mães, né? Porque todo aquele que faz a vontade de Deus é minha irmã, minha mãe. Então, meus irmãos, é pelo contrário. Jesus quer mostrar a grandeza do serviço de Maria, da Mãe de Deus, aquela que no Magnificat diz que de gerações em gerações irão chamá-la de bem-aventurada. Maria é aquela primeira serva de Deus, primeira serva de Jesus, porque quando o anjo Gabriel anuncia que ela seria a mãe do Salvador, ela diz: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade." E aquela que se coloca a caminho para servir, Isabel, após o anjo dizer que Isabel está grávida na velhice, ela carregando no ventre o Salvador, vai servir a Isabel. É aquela que serve o Filho de Deus, serve a Jesus durante 30 anos, quando ele fica ao lado da mãe em Nazaré. É Maria que está ao lado de Jesus em todos os momentos. Imagine, os discípulos ficaram 3 anos ao lado de Jesus. Maria passou toda a vida de Jesus ao lado dele. No primeiro milagre, era Maria que estava ali, lá nas bodas de Caná, dizendo: "Faça tudo o que ele vos disser." Na cruz, era Maria que estava ali, ao pé da cruz, com o seu filho morrendo, e ela estava ali, com o coração transpassado pela espada, assim como o profeta Simeão, na apresentação de Jesus, falou: "Uma espada de dor transpassará a sua alma." Então, meus irmãos, o exemplo, o modelo de servir é Maria. Maria, os discípulos deviam seguir aquilo que Maria representava ao serviço de Deus. Quando vem Pentecostes, quem é que está lá junto com os discípulos no cenáculo? Maria, a Mãe de Deus. Portanto, meus irmãos, ao contrário de que muitas pessoas falam, Maria é o exemplo de serviço, de humildade. Maria nunca quis ser maior do que o Jesus, nunca quis ter importância. Pelo contrário, ela preferiu o silêncio, a escuta. E é assim que nós aprendemos, quando nós nos calamos e escutamos a palavra de Deus. A palavra de Deus entra no nosso coração e transforma a nossa vida. Um dia, na visita que eu fiz lá na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, lá em Aparecida, em São Paulo,
antes da confissão, tem uma preparação lá, que o padre vai fazer a preparação com todas aquelas pessoas que querem fazer a confissão, e o padre falou algo belíssimo, algo bonito e profundo. Aquele santuário erguido é em honra a Nossa Senhora de Aparecida, mas quem está no centro da igreja, no centro da Catedral de Aparecida, é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, é o próprio Cristo. Maria está lá numa caixinha 50, 60 por 60, que quando a gente entra na catedral, se a gente não souber, for a primeira vez que estiver indo na catedral, você fica procurando a imagem de Nossa Senhora e você não consegue ver. Vê algo dourado lá no fundo da catedral, mas você não sabe que é Maria. Essa é a descrição que Maria teve. É o exemplo que o discípulo tem a seguir. O exemplo do serviço, de se colocar à disposição das obras do reino de Deus, da vontade de Deus. Por isso, ela é chamada de bem-aventurada por gerações e gerações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.